Saudações, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal. Quero desta forma convidar a todos que nos assistem para que possam se inscrever no canal, deixar ficar o seu like e compartilhar este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas com este conteúdo. Neste dia, nós teremos a oportunidade de poder analisar mais um tema, e o tema que nós preparamos para este estudo é o que vai aparecer aí na tela: alimentação saudável. Queremos, desta forma, podermos juntos examinar este tema de acordo com aquilo que é a nossa perspectiva dentro daquilo que concerne a questão do cuidado que nós devemos ter para com a nossa saúde. Nós sabemos que vivemos num mundo de enfermidades, um mundo que se encontra passando por várias situações, e muitas pessoas se encontram doentes e por causa da falta de conhecimento. E para tal, eu gostaria de começar o nosso estudo, com um texto inspirado que nós encontramos no livro Conselho sobre Saúde, que assim diz a serva do Senhor: atingimos um tempo em que todo membro da igreja deveria lançar mão da obra missionária. O mundo é um hospital repleto de enfermidades, tanto físicas como espirituais. Então, por toda parte, moram pessoas à míngua de conhecimentos das verdades que nos foram confiadas. Então, como nós conseguimos ver aqui, o mundo é um hospital. Bem, eu dizia na minha introdução, nós estamos vivendo um mundo que está cheio de enfermidades. Há muitas pessoas, na verdade, sofrendo, adoecendo. Mas a serva do Senhor, ela aqui traz uma advertência para o povo de Deus, o povo que foi escolhido, para que possa proclamar as mensagens, as boas novas para esse tempo presente. E como povo de Deus, nós temos uma mensagem especial, a qual nós devemos anunciar ao mundo. E hoje nós teremos a oportunidade de poder analisar isso com mais vagar. Ela continua: os membros da igreja carecem de um despertamento para que possam reconhecer a sua responsabilidade de comunicar a outros estas verdades. Os que foram iluminados pela verdade devem ser portadores de luz para o mundo. E preste atenção neste ponto, o que a serva do Senhor enfatiza: esconder nossa luz no tempo atual é cometer um erro terrível. Então nós devemos, de facto, dar à trombeta o sonido certo. Então devemos anunciar aquilo que Deus tem revelado à sua igreja, para que o mundo não pereça, para que o mundo não se encontre na situação que está vivenciando, enquanto nos foram reveladas grandes verdades acerca da mensagem de saúde. A mensagem para o povo de Deus é: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então nós devemos nos levantar e proclamar essas verdades reservadas para este tempo. Até se dito por aí que às vezes não importa aquilo que nós comemos. Será que na verdade Deus não se preocupa com aquilo que nós comemos? Será que nós podemos comer qualquer coisa que nós encontramos por aí? Não há regras que foram estabelecidas que nós possamos obedecer. Então nós teremos a oportunidade de poder analisar enquanto nós avançamos com o nosso tema. Será que nós vivemos para comer ou comemos para viver? Então teremos a oportunidade de poder analisar, porque hoje nós estamos aqui a falar acerca da alimentação saudável, que é o nosso tema principal. Então, mas para que nós possamos perceber acerca da alimentação saudável, precisamos aqui analisar alguns pontos que são essenciais. O ser humano, na sua natureza, ele é capaz de ingerir vários tipos de alimentos, como nós conseguimos ver, Então, no nosso dia a dia. Então, temos ali o arroz, o feijão, temos as carnes e por aí vai. Então, será que todos esses alimentos são eles, diria, saudáveis? Será que esses todos os alimentos são adequados para nutrir todo o ser humano? Então, nós hoje teremos a oportunidade de poder examinar e chegarmos a uma conclusão. O que é bom, E como nós podemos ter boa saúde. E para melhor compreensão, precisamos, em primeiro lugar, entender o que é estilo de vida.
Então, se nós entendemos que é estilo de vida, assim teremos a oportunidade de podermos, não é? Então, termos uma reeducação alimentar, por detrás disso, não é? Tenhamos, não é? Uma boa saúde no nosso dia a dia. Então, o que seria, então, o estilo de vida? Estilo de vida é a soma dos hábitos diários de uma pessoa, que pode resultar em saúde, enfermidades ou na cura. Então, já aqui conseguimos, não é? Então, perceber o que é estilo de vida. Então, nesta mesma cena, nós vamos tentar perceber, então, o que nós podemos comer que pode trazer benefício para a nossa saúde. Então, nós encontramos aqui, não é? Então, na nossa lista, alguns alimentos que nós podemos comer. Então, dando preferência aos alimentos vegetais, assim como as plantas medicinais. Mas por que esses alimentos trazem esses todos os benefícios? Nós vamos tentar perceber aqui. Então, porque contém substâncias que produzem efeitos farmacológicos semelhantes aos de qualquer medicamento. Então, nós encontramos aqui, não é? Então, este benefício. Então, as plantas, não é? Então, medicinais, assim como os vegetais, eles têm efeitos farmacológicos, os mesmos que nós encontramos onde? Nos remédios, não é? Nos fármacos. Qual é a vantagem? Além de curar, previne e corrige a tendência para adoecer. Então, nós encontramos esta vantagem. Para além de curar, eles também têm um efeito preventivo. Então, nós encontramos então esta vantagem nos vegetais, assim como nas plantas medicinais. Então, devemos fazer o bom proveito disso. Então, em geral, então, todos estes medicamentos ou plantas medicinais não têm efeitos colaterais. Então, esta é uma vantagem que nós podemos usufruir, comparando, não é, com alguns fármacos, como nós temos visto no nosso dia a dia. A questão que não quer se calar é a seguinte: qual é a melhor alimentação? Será que o nosso querido irmão, a nossa querida irmã, sabe qual é a melhor alimentação que possa nutrir e preservar a nossa saúde? Então, nós teremos a oportunidade daqui de podermos também analisar este ponto. Então, a melhor alimentação, ela não é baseada na quantidade, mas sim na qualidade. Então, ter barriga cheia não significa estar bem alimentado. Então, cabe a nós, não é, usufruirmos daquilo que é saudável, também de forma equilibrada. Então, um dos pontos que nós vamos analisar agora é acerca dos macronutrientes e também os micronutrientes. Então, que são alimentos que possuem, ou melhor, são alimentos que possuem substâncias que fornecem energia para o nosso corpo, ou para o funcionamento do nosso corpo. Então, nós vamos tentar dividir isso em duas parcelas, os macros e também os micronutrientes. Então, o que seriam os macronutrientes? Então, na tela nós teremos aqui a oportunidade de poder analisar isso. Então, encontramos em primeira instância os carboidratos. Então, o que são os carboidratos? Então, são responsáveis na produção, não é, de energia para o nosso corpo. Então, nós devemos preferir o quê? Os alimentos integrais, os naturais, as frutas, cereais integrais, legumes e também as verduras. Encontramos também, não é, as proteínas, então, que dá estrutura para o nosso corpo. Então, nós podemos encontrar as proteínas nos leites vegetais, leguminosas, como feijões, soja, grão de bico, lentilha, aveia, chia, gergelim, entre outros alimentos. Encontramos também, em terceira instância, os lipídios ou gorduras, essenciais para o nosso corpo, que são fontes concentradas de energia. Então, devemos preferir o quê? As castanhas, azeite e óleo de coco, então, que trazem um benefício para o nosso corpo. Então, aqui nós podemos, né, analisar o que são os macronutrientes. Então, para melhor compreensão, não é, nós vamos aqui analisar de uma forma já prática alguns exemplos. Então, prestem atenção que vai aparecer na tela. Então, temos aqui alguns exemplos de alguns carboidratos, como a mandioca, a batata, o feijão, a batata doce, o grão de bico, lentilha, quinoa, milho verde, aveia, entre outros. Então, algo também precisa ficar bem claro. Tem-se dito por aí que para que nós possamos estar bem nutridos,
nós precisamos muito, não é, da proteína animal. Será que isto é verdade? Se nós formos analisar, não é, a fundo o que é uma alimentação saudável, chegamos à conclusão que nós não precisamos de carne para ter proteína, como nós conseguimos ver também lá na lista dos macronutrientes. Então, nós não precisamos de carne para poder ter proteínas. Então, tendo em conta que a própria natureza, ela foi criada com este intuito de beneficiar o próprio humano, o próprio ser humano. Então, nos alimentos vegetais, não é, nós encontramos algumas proteínas essenciais, não é, para dar estrutura e consistência ao nosso corpo humano. Temos aqui algum exemplo: a ervilha, a lentilha, feijões, o tufo, semente de abóbora, grão de bico, entre outros. Temos mais fontes de proteína, como a farinha de lentilha, a semente de abóbora, manteiga de amendoim, temos também as amêndoas, temos pistache, semente de linhaça, castanha de caju, aveia, nozes, feijão de lima, entre outros. Então, só para citar alguns exemplos. Temos aqui também o ranking das melhores proteínas que nós devemos procurar obtê-las em primeiro lugar, como o espinafre, não é? Temos o brócolis, temos a couve-folha, temos o cogumelo, não é? Temos o pepino, o repolho, a salsa e o tomate. Então, com mais facilidade nós podemos ter isto na nossa despensa. Então, são os alimentos que nós devemos, né, recorrer a eles, não é, em primeira instância, que é a base daquilo que é a nossa alimentação. Prosseguindo, então, também temos a classe dos sais minerais. Temos aqui fontes seguras de cálcio. Então, nós não precisamos de poder ingerir leite de vaca, que é um leite gordo, não é, para poder, não é, lá ter o cálcio. Então, temos aqui algumas fontes seguras de cálcio, que é amêndoas, temos também a castanha, temos a couve, temos o damasco, temos o brócolis, avelã, espinafre, chia, temos entre outros, né? Temos a linhaça, entre outros. Então, nós podemos aqui, não é, fazer o leite de linhaça para que possamos ter, não é, uma fonte segura de cálcio. Então, só para citar alguns exemplos, entre outros. Então, agora nós passamos para os micronutrientes. Então, o que nós podemos aqui encontrar nos micronutrientes? Encontramos aqui as vitaminas e os minerais. Então, nós encontramos os minerais, as vitaminas, não é, nas frutas, nas verduras, nos legumes, não é? Porque elas são essenciais no processo digestivo, na circulação sanguínea, no funcionamento intestinal, além do sistema imunológico. Também temos aqui nos micronutrientes os antioxidantes ou fitonutrientes. Então, o que são fitonutrientes ou antioxidantes? Então, eles protegem o corpo contra envelhecimento das células, prevenindo doenças. Então, os antioxidantes, assim como os fitonutrientes, servem como um protetor, não é, contra o envelhecimento, rejuvenescem nossas células, não é, prevenindo as doenças. Então, nós devemos fazer, não é, o bom uso daquilo que a própria natureza nos fornece, não é? Então, para podermos dar estrutura também ao nosso corpo. Então, nós encontramos onde os fitonutrientes presentes nas frutas, verduras, castanhas e também nos cereais. Então, lá podemos encontrar estes antioxidantes e fitonutrientes. Então, citando aqui alguns exemplos de forma rápida. Temos aqui então, alguns que são oleaginosas, como nozes, castanha, amêndoa, macadâmia, avelã, castanha de caju. Eu quero acreditar que, para aquilo que é o nosso contexto moçambicano, nós podemos aqui encontrar alguns, não é, como aqui estamos a mostrar aí na tela, não é, com maior facilidade ao nosso alcance. Então, talvez com um pouco de esforço, podemos também obter os demais. Falando aqui, né, da alimentação saudável, também é importante, não é, percebermos o que a base da alimentação saudável tem a ver também com a reeducação alimentar. Então, como é que nós também podemos comer de forma correta, de forma saudável, aquilo que nós também julgamos ser saudável, de acordo com aquilo que nós estamos aqui a estudar, não é?
nosso pequeno estudo de saúde. Então, a primeira coisa que nós precisamos perceber é a questão, não é, das regras. É muito importante, não é, seguirmos as regras. Então, cada refeição ela tem que ser separada por mais ou menos 5 horas de tempo, começando do de jejum, não é, que é o prato principal. Então, nós devemos comer como rei. Então, devemos ter aqui, não é, o maior número, o maior nível de nutrientes e proteínas, não é? Então, nesta primeira refeição, que é a refeição base, que irá prover energia para o restante dia, ou as restantes horas do dia. Então, devemos aqui, não é, nos alimentarmos de forma correta na primeira refeição. Então, nós devemos comer como rei. Então, na segunda refeição, devemos comer como príncipes. Então, uma refeição que funciona como uma recarga. Então, nós estamos a recarregar aquilo que nós já havíamos começado lá. É como se um carro, não é, abasteceu, full tank em meio a uma viagem. Então, em meio a todo o percurso, então, quanto mais ele vai avançando, o combustível vai também reduzindo. Então, reabastece. Então, assim também o nosso corpo funciona. Precisamos reabastecer. Então, não vamos comer a mesma quantidade que nós comemos na primeira refeição. Então, temos por fim o jantar, que é a última refeição. Devemos comer como mendigo. Então, o que seria isso, comer como mendigo? É comer de uma forma, diria, mais leve. Não é? Porque de noite, então, o nosso processo digestivo acaba relaxando. Então, nós precisamos comer alimentos de fácil digestão. Então, todos os alimentos de fácil digestão devem ser ingeridos mesmo no período da noite. Então, por exemplo, temos aí as sopas, algumas frutas que nós também podemos usar no nosso jantar. Então, esta é uma das regras que nós podemos ter, não é? Quando essa questão tem a ver com a reeducação alimentar. Então, temos aqui também alguns benefícios que nós podemos ter através, não é, de uma boa alimentação, que é o bem-estar do corpo, raciocínio rápido, bom humor, disposição e também a beleza. Então, é importante, não é, também conhecer a pirâmide da alimentação, para que possamos desfrutar de todos esses benefícios que estamos aqui a mencionar. Então, prestem atenção aonde? Aí na tela. Então, terão a oportunidade de poder ver a pirâmide. Então, quais são os alimentos que podem nos beneficiar desde a sua base até a sua superfície. Então, estamos já a passos galopantes para o fim da nossa apresentação. Então, mas vale ressaltar o seguinte, que a preservação e manutenção da nossa saúde é uma obrigação moral para nós mesmos, nossa família, comunidades e para com Deus. Há pessoas que dizem que minha vida cuido eu, meu corpo cuido eu, mas se a pessoa for adoecer, então há consequências para isso, que podem também subcair sobre os seus familiares, podem subcair por todas as pessoas, na verdade, que estão na sua área de influência. Então, nós devemos ser, não é, pessoas responsáveis. Então, Deus não nos fez de qualquer maneira. Então, Ele nos fez de uma forma regrada, então, para obedecer também certas leis as quais Ele estabeleceu no mundo. O texto de Romanos 12, versículo 2. Prestem bem atenção neste texto, porque é muito importante para melhor compreendermos este nosso estudo. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós precisamos viver de acordo com aquilo que mandam as regras de Deus. Nós precisamos obedecer às leis de saúde, para que possamos ter também boa saúde. Para terminar, não é? Então, precisamos entender o seguinte, que quando usamos cuidadosamente os verdadeiros remédios da natureza, raramente teremos a necessidade de usar os medicamentos convencionais. Então, nós temos a base aqui, os medicamentos da natureza, como nós vimos, os alimentos que curam, alimentos vegetais, assim como as plantas medicinais. Então, devemos fazer o bom uso disso, não é? Então, e o resto é confiar em Deus, como tenho dito. Um dos maiores remédios que nós temos, para além de cuidarmos da nossa saúde através de uma boa alimentação, é confiar em Deus. Então, devemos também confiar em Deus. E Deus promete na sua palavra que Ele irá nos guardar e nos preservar de todo o mal.
Então é desta forma que nós chegamos ao fim, não é? De mais um estudo, então, nesta nossa série que tem a ver com a saúde, com a promessa de voltarmos juntos a estudar acerca da mensagem de saúde. Então, que Deus possa vos guardar na sua bendita paz e segurança. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar ficar o seu like, compartilhar este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas com este conteúdo. Então, estamos juntos. Até a próxima.